Paz e luz, Deus vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Deus te abençoe, que a graça de Deus te ilumine e que a sua mente seja aberta mais e mais para Deus. Oramos a Deus para que sua mente seja aberta e que você fique mais e mais inteligente. O servo de Deus tem que ser muito inteligente. Seminário Teológico Luz Online, levando o melhor da teologia para você com simplicidade, mas com muito carinho, tá bom? Vamos fazer um comentário sobre a história bíblica. A história da Bíblia apresenta a história bíblica e a história contemporânea apresenta muitas coisas fortes, vamos dizer assim, o contexto daquela época. Vamos ver agora. Estudando a história, às vezes nos assustamos com os fatos violentos, genocídios, guerras e muitas mortes. Para entendermos a história, precisamos tentar pensar como era o homem da antiguidade, como eles pensavam, como era a sociedade da época e seus valores e conceitos. Então, você que é um teólogo, você tem que ter uma ideia da história. E para ter uma ideia da história, você tem que pensar, ou procurar pensar, procurar ver, sentir como o homem daquela época sentia e por que ele fazia isto ou aquilo. Existem muitas pessoas que falam sobre guerras, homicídios, muita violência, mas aquela época era uma época violenta e o homem era diferente. Vamos continuar aqui na nossa apostila do Seminário Teológico Luz Online. Na questão bíblica, devemos analisar as muitas alianças existentes na Bíblia. E algumas delas tinham a pena de morte como cláusula. Então é o seguinte, temos que ver que a Bíblia não é uma aliança só. Existem várias alianças, aliança abraâmica, aliança mosaica e outras alianças que houveram na Bíblia. E estas alianças, algumas delas têm a pena de morte no seu acordo. A aliança feita com Moisés, ela tinha a pena de morte. E Deus chamou os céus e a terra como testemunha, porque Deus saberia que teria que executar alguns membros daquela raça, daquele povo, para manter o propósito dele naquele povo, naquela época. Então muitas coisas que estavam na aliança de Moisés, ela não está mais hoje nessa nova aliança. Aquela aliança foi para aquele tempo, para aquele povo, para aquela situação, e temos que compreender isto. Existiam povos nojentos, bárbaros, que viviam para saquear os outros, para matar, para roubar, para destruir famílias e tribos. Gente ruim mesmo. A natureza dessas pessoas era uma natureza muito má, perversa e sem afeto. Os homens eram uns brutos, uns verdadeiros selvagens. Realmente, é isso que a apostila diz. Existiam grupos de pessoas extremamente selvagens naquela época. Pessoas que estavam em um lugar e de repente eles disseram: rapaz, a gente não tem nada para fazer. Então, vamos para aquela outra tribo ali, aí vamos matar, roubar, estuprar, saquear. Vamos embora, vamos lá. Então eles iam e faziam isso mesmo. Então vejam que existiam povos muito imundos, vamos dizer assim, povos ruins, né? E a reação a estes povos, muitas vezes Deus foi uma reação violenta, porque estes povos eram violentos, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa apostila. Imagine você em sua tribo, com seus filhos, esposa, familiares, cheio de alegria e vontade, e repentinamente vem uma tribo de bárbaro armada e ataca impiedosamente a sua tribo, sem nenhum sentimento, mata, rouba as riquezas, estupra as mulheres, leva as mulheres como escravas e mata até as crianças. Imagine você nessa situação.
Aí às vezes alguém diz, mas por que Deus permitiu esta política tão violenta no passado, destruindo alguns povos? Porque aqueles povos realmente tinham problemas. Aqueles povos, eles eram problemáticos demais. Eram verdadeiros arruaceiros, ladrões, assassinos. E na terra de fera, quem não quer sobreviver tem que virar fera. Israel não poderia chegar para aquele povo com a flor. Olha a florzinha, paz e amor. Porque aqueles caras eram os brutões. Eram verdadeiros arruaceiros. Vamos continuar aqui na nossa apostila. Em uma época dessa relação espada se tornava necessária. Os homens da antiguidade, até a Idade Média, gostavam de brincar de morte. Eles gostavam de brincar matando os outros. E faziam das suas mortes, ou das mortes dos seus inimigos, um show. Isso durou até a Idade Média. Vejam vocês que coisa. A crueldade pertencia à religião também. Eles eram cruéis e muitos deuses que eles adoravam eram extremamente cruéis. Por exemplo, Baal, Moloque eram deuses muito cruéis. Vamos continuar nesse assunto? Vamos ver este assunto. Vamos continuar nesse assunto para a gente compreender o que houve na história.